caminhoneiro encontra um grupo mistério na estrada e vive uma noite de terror inesquecível. A estrada se estendia como uma serpente negra sob a luz pálida da lua. Rafael dirigia seu caminhão, o som do motor rugindo, ecoando na solidão da noite. Ele era um caminhoneiro solitário, habituado às longas viagens e à ausência de companhia. Mas naquela noite, algo se sentia diferente. Algo pairava no ar, como se a estrada estivesse viva, esperando para engolir o próximo viajante desavisado. O cheiro do asfalto quente, misturado com a brisa fria, era quase sufocante. De repente, uma luz da distância chamou sua atenção. Rafael franziu a testa. Aquilo não era normal. Ele se aproximou. E o que antes parecia apenas uma pequena fogueira se transformou em um acampamento lotado por pessoas imbuídas em sombras, tremendo de medo. O grupo, visivelmente agitado, girava em torno de uma grande fogueira, mas não pareciam estar se divertindo. Seus rostos eram mascarados pela ansiedade e pela luta desesperada. Com o coração acelerado, Rafael parou e desceu do caminhão. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Ele se aproximou e, antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma mulher com olhos arregalados e secura na pele começou a falar. Por favor, você precisa nos ajudar. Nós estamos sendo perseguidos. A voz dela tremia, não apenas de medo, mas como se estivesse carregando um peso insuportável. Rafael arregalou os olhos. Perseguidos? Por quem? Então, um garoto gritou. Ela vem! O grupo se aglomerou. Seus olhos se voltaram de maneira fixa para as sombras que pareciam dançar na escuridão. Era como se fossem atraídas por algum tipo de força invisível. Uma presença pulsante que se alimentava do pavor deles. O silêncio se instalou e Rafael pôde ouvir o próprio coração batendo no peito. Um eco macabro na solidão da noite. Enquanto a tensão aumentava, os rostos do grupo revelaram histórias de dor e perda. Rafael notou que um homem que parecia tão jovem e vibrante tinha um semblante que familiarizava demais. O que era isso? Ele parecia ser uma projeção de quem Rafael poderia ter se tornado. Um homem sem arrependimentos. A culpa por um acidente trágico o assombrava. E ver aquela imagem o golpeou mais fundo do que ele esperava. Eu não posso ficar aqui! Estou fugindo dos meus próprios demônios! Ele gritou, sentindo a pressão de seu passado esmagando-o. Mas o grupo o olhava implorativamente, como se a fogueira os protegesse de algo muito mais terrível que ele poderia imaginar. E agora, o dilema o consumia. Ele deveria enfrentar os horrores que o cercavam, ou fugir e deixar essas almas à mercê de uma noite aterradora? A decisão queimava em seu peito, e no fundo, ele sentia que também estava sendo perseguido. O uivar distante parecia chamar. Rafael se sentiu paralisado. O que ele escolheria naquele momento? Ficar ou correr? Uma pergunta pairou no ar, e a resposta poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm. Relatato, cue YouTube, remove your soir's inscriptions sem avisa. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado, os olhos fixos naquelas sombras que dançavam no horizonte. O silêncio da noite o envolvia, e um medo gelado subia por sua espinha. Ele estava prestes a tomar uma decisão, quando, de repente, um grito cortou. Ah! Uma figura encapuzada surgiu da escuridão, correndo em direção ao grupo em volta da fogueira. O rosto estava coberto, mas a postura era familiar. É ela! Ela tá aqui! A mulher de olhos arregalados berrou, apontando para a sombra que se aproximava. As chamas da fogueira iluminavam a cena, revelando rostos de puro desespero. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer envolveu todos ali. Rafael hesitou, sem saber se deveria correr ou ficar. O grupinho estava em pânico. Quem é essa pessoa? Pensava, enquanto observava a figura se aproximar. Então, a voz que saiu do encapuzado fez seu sangue gelar. Rafael era uma voz que ele conhecia bem. Rafael, você não pode me deixar aqui. Ele olhou para o homem que se aproximava e seu mundo desmoronou. Era Carlos, seu irmão mais novo, perdido em uma tragédia há anos. Rafael sentiu um nó se formar na garganta. Carlos? A incredulidade preenchia o ar pesado. Como isso era possível? Carlos avançou, tirando o capuz. Seu rosto estava pálido, e os olhos refletiam uma mistura de alegria e desespero. Eu achei que nunca mais veria você. Eu estou preso aqui, nessa realidade. Eles não me deixam sair. As palavras saíam apressadas, carregadas de um desespero que Rafael não podia ignorar. O grupo olhou para Rafael e o terror se intensificou. Você trouxe ele de volta. O que você fez? Gritou a mulher com olhos arregalados. Todos pareciam acreditar que Rafael tinha alguma responsabilidade naquela situação. Ele queria gritar, queria explicar que não tinha controle sobre nada, mas a verdade ecoava em sua mente como um sino sinistro. Seu irmão estava de volta, mas algo estava muito errado. Eu não posso ajudar! Você não é ele! Rafael exclamou, dando um passo para trás. A imagem de Carlos, o garoto que sempre esteve ao seu lado, misturava-se com a lembrança do menino que ele perdera. O que estava acontecendo? A realidade começava a ruir ao seu redor. Rafael! Você precisa acreditar em mim! Tem algo lá fora, algo que nos ameaça. Não podemos nos separar! Carlos gritou, e naquele momento a fogueira pareceu apagar por um segundo, mergulhando o acampamento em escuridão total. Um frio cortante invadiu a cena e a pressão no peito de Rafael aumentou. Enquanto ele tentava juntar os pedaços do que estava acontecendo, uma risada estridente cortou o ar. Era uma voz que não era humana, cheia de prazer maligno. Rafael virou-se, tentando identificar de onde vinha. Então, uma sombra se ergueu atrás de Carlos, não mais do que um contorno ameaçador. Uma forma distorcida que parecia se contorcer em uma dança macabra. É hora da verdade, Rafael. A sombra sussurrou com tom zombeteiro. Estava esperando por você. Um medo profundo invadiu Rafael, percebendo que a verdade que tanto temia estava prestes a ser revelada. O que significava tudo isso? Carlos ia voltar? Ou estavam todos prestes a se perder em um pesadelo maior? Os olhos de Rafael estavam fixos na sombra.
E uma compreensão aterrorizante começou a se formar. Ele teria que decidir que tipo de irmão queria ser. O que salvaria seu irmão? Ou o que se deixaria levar pelo terror e pelas sombras que o cercavam? E ao pensar nisso, viu uma rachadura na realidade ao seu redor. Algo que nem ele, nem Carlos poderiam prever. Os murmúrios do grupo aumentaram e Rafael sentiu que tudo estava prestes a mudar. O que vai acontecer agora? Parecia que um novo nível de terror estava se aproximando. E mais uma pergunta pairava no ar. Estaria ele disposto a enfrentar os segredos que assombravam seu passado? Um silêncio pesado pairava sobre o acampamento. A sombra se contorcia, dançando na luz vacilante da fogueira, enquanto Rafael lutava para entender o que estava acontecendo. O rosto de Carlos se iluminou por um momento, mas logo a angústia tomou conta. A voz de seu irmão cortou o ar como uma faca. Eles não podem nos separar, Rafael. Você precisa se lembrar. As palavras ressoaram dentro de Rafael, mas ele estava perdido, confuso entre o prazer de ver Carlos de novo e a sinistra realidade daquele encontro. Então, algo extraordinário aconteceu. No instante em que Carlos estendeu a mão, um brilho ofuscante emana da fogueira e todos os presentes sentiram a energia do lugar mudar de forma drástica. Era como se uma tensão elétrica percorresse o ar, unindo todos na expectativa de algo que estava prestes a acontecer. Não, não se aproxime! Gritou a mulher com olhos arregalados, agora tremendo mais que antes. Mas era tarde demais. Do centro da fogueira, uma força invisível foi liberada. A chama se expandiu e uma onda de calor e luz cravou os olhos de todos. Rafael pressentiu que a hora da verdade havia chegado. Então a sombra se manifestou, revelando-se como uma figura high-tech, uma espécie de holograma grotesco. Você não entende, Rafael. Não é seu irmão que está aqui. É uma criação, um eco do que você deseja. A voz era uma mistura de tons distorcidos, algo que não parecia humano. Você está sendo manipulado. No fundo de seu coração, Rafael sentiu a verdade esmagá-lo. Não era seu irmão. Era uma projeção, uma armadilha emocional. A culpa e o remorso pela morte de Carlos o mantinham preso. E agora a sombra ameaçadora se alimentava desse desejo. Carlos olhou para Rafael, seu sorriso desaparecendo ao perceber a verdade. O quê? Não! Não pode ser! Ele recuou lentamente, como se a revelação fosse um veneno que se espalhasse por suas veias. O grupo atrás de Rafael começou a murmurar, o pânico crescendo a cada segundo. Rafael! Me ajude! Estou preso nesse pesadelo! Carlos gritou, mas em seus olhos havia algo mais. Um brilho de compreensão. Como se ele soubesse mais do que estava disposto a admitir. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rafael, enquanto a dor começava a corroer seus sentidos. Eu não vou deixar você aqui! Rafael gritou de volta, mas a sombra riu. Uma risada cruel que se misturava com o vento noturno. Você não pode salvá-lo, pois ele nunca esteve realmente aqui. Você o trouxe de volta ao seu próprio fracasso. As palavras voaram como facas, cravando-se no coração de Rafael. Ele começou a se perguntar se Carlos era mesmo o que parecia ser, ou se era uma criação de suas próprias falhas e inseguranças. Enquanto a batalha emocional se desenrolava, a figura encapuçada avançou ainda mais, revelando um segundo rosto sob o capuz. O sangue de Rafael congelou. Era o seu próprio reflexo, mais jovem, mais alegre. A vitória que ele nunca alcançou.
o irmão que ele poderia ter sido, não o que ele havia se tornado. Um grito coletivo ecoou entre o grupo, enquanto eles perceberam o que estava diante deles. O rosto de Rafael se torcia em desespero e a conexão do grupo rompida, eles começaram a perceber que estavam presos em uma ilusão maior. Uma armadilha que explorava suas maiores fraquezas. Não! O que você fez? Gritou a mulher mais uma vez, mas agora todos olhavam para Rafael. Com uma mistura de acusação e medo, a confusão se transformou em desespero, cada um lutando com suas próprias sombras. Eu não sabia! Rafael se sentiu perdido, como se os alicerces sob seus pés estivessem desmoronando. O que mais havia debaixo desta camada de mentira? O que estavam realmente enfrentando? Um novo rugido de terror cortou o ar, e no fundo um relâmpago iluminou a noite, dando passagem a uma figura imensa, um ser nebuloso que parecia ser a própria escuridão ganhando vida. Rafael olhava para a realidade se desintegrando, e uma única pergunta assombrou seus pensamentos. Quem eram eles diante de tudo isso? E pior, que preço pagariam por aqueles segredos que agora estavam prestes a ser revelados? O silêncio pesado ainda pairava sobre o acampamento. A sombra pulsava, e Rafael sentiu sua verdade desmoronar junto com a revelação esmagadora. A tensão era palpável. Um vento frio soprou, e os rostos ao redor dele estavam marcados pela incerteza e pela confusão, cada um lutando contra suas próprias sombras. Não! Carlos gritou, desespero nos olhos. Não é verdade! Eu sou seu irmão! A angústia em sua voz ecoou pela noite escura. O grupo recuou, cercando-se de medo e incredulidade. Rafael, sentindo seu próprio coração acelerar, olhou para a figura encapuzada em pânico. Algo não estava certo. O som de risadas macabras ecoou das sombras. O ser nebuloso, à frente deles, estava se contorcendo, e Rafael sentiu a angústia se transformar em uma onda de horror. A figura projetada tinha agora um sorriso distorcido que fez seus músculos se contraírem. As chamas da fogueira começaram a se apagar e a temperatura caiu bruscamente, como se a própria noite estivesse se fechando sobre eles. Rafael, olhe para mim! A voz de Carlos pediu, mas a imagem do irmão agora parecia uma marionete, algo distante, como um eco de sua culpa. A figura encapuzada deu um passo à frente e, em um movimento rápido, puxou o capuz, o rosto que apareceu. Fez o mundo de Rafael girar. Ele não era Carlos. Era ele mesmo, mas mais jovem, com o brilho da vida em seus olhos. Rafael se sentiu tonto, as visões de seu passado invadindo sua mente. O quê? Era um espelho, refletindo não apenas seu rosto, mas suas falhas, suas decisões. Era como ver o EC que ele nunca teve coragem de enfrentar. A sombra riu, uma risada que parecia atravessar o tempo. Você ainda não percebeu? Os fantasmas que o perseguem são suas próprias escolhas, suas próprias falhas. A criatura se aproximou, sua presença envolvente e ameaçadora. Você trouxe todos aqui com suas mentiras, suas inseguranças. Eles estão aqui por sua causa. As palavras cortaram Rafael como lâminas afiadas. Ele olhou para o grupo, fixando-se nas expressões aterrorizadas. Vocês todos acreditam em mim, não é? A dúvida fez com que sua voz tremesse. Um murmúrio fraco correu entre eles. Mas isso não é verdade! Eu não trouxe vocês aqui! Mais gritos e sussurros.
A mulher de olhos arregalados olhou de Rafa para a projeção. Você alterou o destino de todos nós, não é? A acusação ficou clara em seu olhar. Você nos trouxe aqui para enfrentar o que tem dentro de você. Fui eu que me perdi. A boca de Rafael secou. Não podemos nos deixar manipular por isso. Ele tentou se lembrar do irmão, da relação que tinham. Mas tudo se misturava. Cada momento de dor, cada decisão errada conduziu a este ponto. Ele precisava parar isso. De repente, a figura encapuzada estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo. A verdade machuca, não é? Você não pode fugir. Assuma, Rafael. O passado é parte de você. Não pode simplesmente deixar para trás. Nesse momento, um clarão iluminou a noite, e o céu se desgastou em uma fúria de raios. A sombra gritou enquanto a iluminação revelava a verdadeira face da escuridão. O ser não era uma entidade distante, mas sim a materialização dos próprios traumas de Rafael. Ele era a fonte, a própria essência de sua dor. Cada lamento, cada arrependimento e cada grito de dor que não havia enfrentado estava vivo ali, diante dele. Rafael, em estado de choque, se virou para o grupo. O que vocês estão fazendo aqui? Cada palavra tremia, uma voz que soava como um eco de culpabilidade. O horror enfiava-se no seu peito. A única certeza clara era que ele não poderia continuar fugindo. Você precisa tomar uma decisão, disse a sombra, apontando. Deixe o que está preso ou se torne uma parte da escuridão. Nesse instante, um grito agudo cortou o ar e todos se viraram. Um dos membros do grupo, um homem que havia passado despercebido até então, começou a se contorcer e gritar. Sua forma se transformando diante deles. Ele se ergueu, uma imagem distorcida, o rosto distorcido em uma forma repugnante de dor. Todos olharam chocados e a névoa se espalhou, revelando seus próprios medos e fracassos. E no clímax do caos, a visão deles piscou e se desfez. Por um breve momento, Rafael viu o que cada um realmente temia. O que aquela sombra realmente significava. E como fora todos eles, não apenas ele. As palavras que a figura sussurrou renzavam em sua mente. E ele sentiu que a linha entre o bem e o mal estava mais tênue do que nunca. Rafael estava prestes a entender. Mas antes que pudesse, tudo escureceu. O silêncio pesado ainda pairava sobre o acampamento. A sombra pulsava. E Rafael sentiu sua verdade desmoronar junto com a revelação esmagadora. A tensão estava palpável. Um vento frio soprou, e os rostos ao redor dele estavam marcados pela incerteza e pela confusão. Cada um lutando contra suas próprias sombras. Não! Carlos gritou, desespero nos olhos. Não é verdade! Eu sou seu irmão. A angústia em sua voz ecoou pela noite escura. Mas o que ele dizia parecia cada vez mais frágil. O grupo recuou, cercando-se de medo e incredulidade. Rafael, sentindo seu próprio coração acelerar, olhou para a figura encapuzada em pânico. Algo não estava certo. A sombra se contorceu, como se estivesse se regozijando em sua agonia. É a hora das verdades não ditas, Rafael. É hora de você confrontar quem você realmente é. A cena começou a tremer diante dos olhos de Rafael. O chão sob seus pés pulsava como um organismo vivo. Então, em um súbito clarão, o céu iluminou o campo, revelando algo que ninguém esperava. Surgiu uma mulher, vestida em roupas antigas,
com um semblante idêntico ao de Carlos, mas com uma expressão de sabedoria inquietante. Ela se movia lentamente, mas seus olhos brilhavam, refletindo uma verdade que fez o coração de Rafael parar. Carlos, meu filho! A voz dela trouxe um arrepio. O grupo olhou para ela em choque. Todos entendiam que aquela figura não poderia ser uma ilusão. Você não pode estar aqui! Carlos gritou, o pânico desenfreado em sua voz. Mãe? Rafael sentiu sua realidade se distorcer. A mulher agora estava no meio deles, e tudo parecia se mover em câmera lenta. Estou aqui, meu amor. O que houve foi um erro que custou sua vida. Ela olhou para Rafael, e seu olhar era intenso. Você sempre soube a verdade, mas não queria encarar. A culpa é o que trouxe aqui, não a dor. O som do vento cortava o ar como facas afiadas. Todos estavam atônitos, imóveis, enquanto Rafael lutava contra o mar de confusão. Você não pode ser, você está morta! Os olhos dele se encheram de lágrimas. Você morreu na explosão. Eu não consegui salvá-la. E se eu dissesse que tudo foi um plano? Ela avançou! Seu rosto agora sem uma ilha de ilusão. Uma mistura de amor e dor. A culpa pode distorcer a realidade. E sua mente arranjou uma forma de me manter vivo. Você não só perdeu um irmão, mas também deturpou sua própria história. As palavras dela ecoaram pela noite e pareciam fazer ecoar as sombras. Rafael se virou para Carlos buscando resposta. É verdade? Você sabia? Que isso? A terrível dúvida brotou no peito dele. Carlos baixou a cabeça, comprimindo os lábios, lutando contra a verdade. Mas eu não queria que você sofresse mais, Rafael. Até mesmo eu me fiz acreditar que ela estava morta. Um grito coletivo atravessou o ar frio. O grupo começou a murmurar, o medo se transformando em culpa e confusão. Como podemos acreditar? A mulher com olhos arregalados disse, sua voz trêmula de horror. O que significa tudo isso? A mulher olhou para eles, como se estivesse também pedindo perdão. Vocês estão aqui, não porque foram chamados, mas porque cada um de vocês tem uma culpa a enfrentar, e eu sou a manifestação delas. E nesse momento, a sombra que havia sido uma presença ameaçadora começou a se dissolver, revelando fragmentos de lembranças de cada um que estava ali. Os segredos que todos mantinham, as dores que tentavam esconder. Cada pedaço dessa verdade formou uma conexão envolta em uma névoa pesada. Rafael sentiu o chão tremer mais uma vez, puxando a atenção de todos. O que você quer de nós? Pedro, um dos caminhoneiros que estava no grupo, gritou, a voz cheia de indignação. Por que estamos todos aqui? O que somos para você? Vocês são o que eu deixei para trás. Ela respondeu com uma voz trêmula, e o vento soprou mais forte, fazendo todos tremerem. E se não enfrentarem suas sombras, nada mudará. Estarão sempre presos. Então, em um movimento inesperado, a mulher avançou sobre Rafael e Carlos, estendendo as mãos. Vocês têm uma escolha. Mudem seu futuro ou repitam os mesmos erros. O brilho nas mãos dela se intensificou. Amarelo como a luz do sol, e tudo começou a se agitar. A realidade começou a rachar, mostrando um abismo de escuridão que se preparava para engoli-los. Rafael olhou ao redor, percebendo que a escolha que tinham que fazer era mais profunda do que ele imaginava. O passado e o futuro estavam entrelaçados, e a única certeza era que tudo poderia se desmoronar ali, naquele instante. Vocês decidirão se salvarão ou sucumbirão, a mulher disse, antes de desaparecer em meio a uma luz ofuscante.
Rafael sentiu seu coração bater acelerado enquanto a escuridão se aproximava. O que eles escolheriam? E a verdade que enfrentariam? Realmente os libertaria ou os condenaria? Rafael estava prestes a entender, mas antes que pudesse, tudo escureceu. O chão sob seus pés começou a tremer e ele sentiu que a temperatura estava caindo ainda mais. O silêncio que envolvia o acampamento se rompeu com o som de batidas distantes, como se um tambor estivesse ecoando em algum lugar. O grupo ficou parado, os olhares fixos na sombra que se retorcia à sua frente, a mulher desaparecendo na luz ofuscante. A realidade parecia se despedaçar totalmente. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A sombra, cheia de risadas malignas, começou a se distorcer e o abismo de escuridão se abria à sua volta. O próprio céu parecia se despedaçar, pintando a noite com flashes de luz. Vermelha e verde. Rafael sentiu algo dentro dele se quebrar. Rafael! Era Carlos, gritando do fundo do desespero. O que está acontecendo? Rafael não tinha resposta. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma luz brilhante esplendeu diante deles. Era uma abertura, um portal que pulsava com energia. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Entrem! Gritou a mulher com olhos arregalados, a voz dela cortando o pânico. O único jeito de escapar é... Mas ninguém se movia. O medo os paralisou. E, de repente, a figura de Carlos se contorceu. Ele não estava mais em pé. Seu corpo curvava e tremia como se estivesse lutando contra uma força invisível. Rafael ficou paralisado. O rosto de Carlos se distorceu em dor. Não! Carlos! Ele deu um passo à frente, mas foi puxado de volta por uma força mágica e desconhecida. O tempo parecia desacelerar. Os murmúrios se tornaram gritos. A tensão virou um caos. O que era aquilo? Rafael virou a cabeça apenas para ser atingido por uma cena que o deixou chocado. Não era só Carlos que estava mudando. O grupo inteiro começou a se contorcer, seus rostos se distorcendo em formas indescritíveis de agonia e terror. Eles estavam começando a se desintegrar. Peças de seus corpos se misturavam com a sombra ao redor deles, formando criaturas grotescas. Eles estão se transformando! Alguém gritou, e todos estavam em pânico. Rafael, me ajude! Carlos, em uma forma indefinida, olhou para ele com olhos de desespero. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, mas não era só a dor que preenchia aquele momento. Era a verdade. Todos estavam ali por causa de algo que cada um deles havia escondido. Algo que eles nunca haviam enfrentado. Rafael sentiu como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Não! Não pode ser! O que está acontecendo? Ele jogou a cabeça para trás. As sombras se agitavam e então uma força envolveu todo o grupo. E foi nesse momento que a revelação chocante veio à tona. A figura encapuzada que havia desaparecido retornou, agora com um semblante familiar. Era o pai de Rafael. Você não pode escapar de suas escolhas, meu filho, disse a figura, a voz penetrante. Você nunca foi o inocente nessa história. Um silêncio cortante seguiu como se uma lâmina acertasse o ar. Rafael apertou os olhos, confuso. Papai, o que você está fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, Rafael.
Ele respondeu, a voz dele ecoando com uma tristeza profunda. A culpa que você carrega é a mesma que eu carreguei. Nós dois perdemos tudo por causa dos nossos medos. Rafael tremeu. Por causa do que você fez. Você não me salvou. As palavras saíram cruas e pesadas, trepidando no ar. Todos olharam para ele. E agora, o foco estava naquelas palavras. Você não me entende! O pai gritou. A escolha foi sua também. Você decidiu viver como um prisioneiro, atormentado pela culpa. E a sombra agora se tornou mais intensa, começando a sugar a vida de todos. Os rostos distorcidos gritaram, e Rafael percebeu que cada um deles tinha uma conexão com seus próprios tormentos, suas próprias verdades não ditas. Cada um estava preso nessa escuridão, porque Rafael havia os levado até ali. Vocês vão se perder! Gritou a mulher com olhos arregalados, mas a voz dela estava se desfazendo na corrente de agonia. Rafael, você precisa decidir. Lute! E enquanto os outros olhavam com desespero, uma única pergunta surgiu. Como ele poderia enfrentar o que nunca quis assumir? O horror tomou conta e a revelação cortou como uma faca. Rafael nunca havia sido o mesmo sem a culpa do passado. Agora, com seu pai revelando a verdade e todos os outros se desintegrando, ele percebeu que aquele portal poderia ser a única chance de libertação. Mas que preço ele teria que pagar? Rafael, decida! A sombra gritou, e as vozes do grupo ecoavam em sua mente. Seria este o final? Ou algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer? As luzes começaram a apagar, e Rafael ficou em pé ali, o coração disparando, pronto para fazer sua escolha. O futuro estava nas mãos dele. Mas o quê? E se a chave para a libertação o levasse a perder tudo o que ele tinha? Rafael estava prestes a entender. Mas antes que pudesse, tudo escureceu. A escuridão era densa, cercando-o como um manto. Ele sentiu um frio cortante na espinha, a pressão do desespero esmagando seu peito. Carlos! Ele gritou, mas o som de sua voz se perdeu, engolido pela sombra. Então, algo mudou. Uma luz brilhante surgiu, pulsando entre os destroços da realidade. E todos ao redor se voltaram para a fonte daquela luz. Era uma fenda, uma abertura que parecia vibrar com energia. Rafael sentiu uma força inexplicável o puxar em direção a ela. O medo deu lugar à urgência, e sem pensar, ele avançou. Entrem! Gritou novamente, tentando puxar os outros para a luz. Mas antes que pudesse atingir a segurança daquele portal, uma explosão de energia sacudiu o acampamento. O chão ruiu sob seus pés, como se a própria terra estivesse protestando contra o que estava prestes a acontecer. As sombras riram baixinho, uma sinfonia de vozes distorcidas. Vocês não vão escapar! A sombra rugiu. E de repente a figura encapuzada do pai de Rafael tornou-se uma nuvem de fumaça horrenda, envolvendo tudo em um caos. Rafael hesitou, os olhos fixos na escuridão. Uma palavra se formou em sua mente: fuja! E então da escuridão uma figura surgiu. Uma mulher com longos cabelos brancos e olhos que pareciam brilhar como estrelas. Era a avó de Rafael, a matriarca que ele pensava estar morta. Você nunca me ouviu, ela gritou, e uma onda de poder emitiu dela, fazendo as sombras recuarem.
Chegou a hora de enfrentar a verdade! Rafael ficou atônito. Como ela poderia estar ali? Vó? Ele murmurou, confuso. Que você está fazendo aqui? Estou aqui para lhe mostrar o que você não quer ver. A voz dela ressoou como um eco de lembranças antigas. Você sempre se prendeu ao seu passado, mas a verdade é que você não é apenas um prisioneiro. Você tem o poder de mudar tudo isso. Enquanto as palavras dela ecoavam, a sombra rugiu, sua forma mudando, distorcendo-se em algo ainda mais terrível. Você não pode confiar nela. Ela está apenas tentando te manipular. A figura tinha se transformado em uma monstruosidade que não reconhecia mais. Rafael olhou para a avó, seu coração disparando. Mas e quanto ao meu pai? Ele... A dor era palpável na voz dele. Seu pai fez escolhas ruins, mas ele não é a raiz do seu sofrimento. Você precisa perdoar, a avó respondeu. E a luz ao seu redor começou a brilhar mais intensamente. Perdoar a si mesmo. Os rostos do grupo mostravam pânico e confusão, mas uma lágrima escorreu pelo rosto de Carlos. Rafael, não escute! O que acontece se você acreditar nela? Seu tom era de desespero. Cala a boca! Gritou Rafael, um sentimento de raiva e frustração crescendo dentro dele. O que era real? A avó ou a sombra? Tudo girava em sua cabeça. Era como ver um filme em câmera lenta. Cada palavra um tiro, cada olhar um golpe. E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Naquela fração de segundo, a figura da avó mudou novamente. Em vez da benevolência que ele esperava, um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Você realmente acha que só porque eu sou sua avó significa que eu estou aqui para te ajudar? Ela riu, e a risada reverberou como um eco malvado. Eu sou seu maior medo, a lembrança de tudo que você perdeu. A sombra atrás dela aplaudiu e a realidade começou a rachar novamente. O chão tremia e os rostos do grupo se distorceram em agonia. Ravena? Era ela? Era tudo uma ilusão? A avó, a frase de perdão, tudo fazia sentido agora. Com essa consciência, tudo mudou. Instintivamente, ele olhou para Carlos. Você é real? A pergunta pairou no ar e Carlos hesitou. Poderia ele realmente ser um eco da culpa de Rafael? A fenda de luz atrás dele pulsava, cada vez mais ameaçadora. Desesperado, Rafael sentiu que as sombras estavam prestes a engoli-los. É tudo uma mentira, não é? Ele gritou, enquanto a risada da avó se misturava com as vozes do grupo em um coro de desespero. A escolha estava diante dele, mas no fundo de seu ser, Rafael sabia que precisava enfrentar essa verdade desconcertante. O que isso significava para ele? Que preço ele faria se não tomasse a atitude certa? E o que aconteceria se entregasse à escuridão que agora o cercava? Assim, o tempo parou, a luz voltou a brilhar, mas Rafael estava em dúvida. Um desafio estava prestes a ser revelado. O que restaria de sua vida se ele decidisse abraçar aquilo que mais temia? Uma nova escolha estava por vir, mas a dúvida o deixava à beira do abismo. E a pergunta pairava no ar. Ele teria coragem para encarar a realidade? Ou se deixaria levar pela ilusão? A luz piscou mais uma vez, enquanto a sombra se preparava para avançar. O que realmente estava em jogo? O que estava prestes a se revelar mudaria tudo. A escuridão pulsava ao redor, e Rafael se sentia preso em um pesadelo. A figura da avó, tão conhecida e familiar, agora se tornava uma sombra distorcida. Ele hesitava,
com o coração abalado. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A verdade não é o que você pensa, Rafael. A sombra rugiu com uma voz que não era mais familiar. Prepare-se para a revelação. E como um trovão, um clarão iluminou o espaço. As sombras começaram a se dissolver, revelando uma cena chocante. Um grupo de pessoas apareceu de repente, todas com rostos que Rafael conhecia. Ali estavam seus amigos de infância, seus primeiros amor e até aqueles que ele havia perdido. Estavam juntos, com expressões de dor e confusão, como se tivessem sido trazidos de volta à vida. Mas, mais assustador ainda, algo sobre eles parecia errado. Rafael! Um deles gritou, a voz ecoando como um lamento. É a Clara, sua primeira namorada. Mas seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido arrancada dela. Você nos trouxe aqui. Você precisa entender. O corpo de Clara começou a se transformar. A pele se tornava cinza e um sorriso biaxial se formou em seus lábios. Nós somos as suas escolhas não feitas, seus arrependimentos. Essa é a sua realidade. A empatia e o amor que ele sentia se transformaram em horror. O lado sombrio dos rostos conhecidos se aproximava, sussurrando verdades que ele não queria ouvir. Não! Rafael gritou, recuando. Ameaçava perder tudo. Era uma fúria de sentimentos, todos arrastados para a escuridão que tomava conta dele. Calem a boca! Vocês não são reais! Mas somos, Rafael! Gritou Clara. Sua voz era uma mistura de súplica e acusação. Você nunca nos deixou ir! Com cada palavra, a figura dela se tornava mais grotesca, mais distorcida, conforme a verdade se revelava. O grupo em seu entorno observava horrorizado. Nós também somos os seus demônios, Rafael, alguém disse. Era Lucas, um amigo que havia desaparecido anos atrás. Você precisa decidir entre nós e o seu verdadeiro eu. A pressão no peito de Rafael aumentou. As sombras giravam ao seu redor, sussurrando que a escuridão era tudo o que ele realmente conhecia. O portal atrás dele brilhava mais forte, mas a tentação de sucumbir à culpa era enorme. Ele se lembrava de momentos, de decisões que o levaram a esse lugar. O peso da resposta estava em suas mãos. Rafael, me escute! A voz se aproximou, agora mais visível, o rosto tocado por um brilho suave. O passado é uma parte de você, não sua prisão. Liberte-se! E assim, uma nova sensação começou a envolvê-lo. Em meio à confusão, uma fagulha de esperança brotou. Se ele enfrentasse seus medos, talvez ainda houvesse uma chance. Mas a dúvida pairava no ar. E então, um choque ainda mais profundo. Uma das figuras se aproximou e puxou-o. Capuz! Era ele mesmo, mas mais novo, cheio de vida e brilho. É hora de fazer as pazes com você, Rafael. Seu eu do passado tinha os olhos cheios de compreensão. Rafael ficou paralisado. Eu sou você? A realidade parecia fragmentar-se. Era como olhar no espelho e ver tudo o que ele tinha perdido. Sim, e você precisa deixar isso para trás. O garoto, que parecia com ele em uma época mais inocente, sorriu, mas a sombria transformação começou novamente. O que estava acontecendo? Rafael olhou para seus amigos, suas figuras mutiladas pela dor, enquanto a sombra crescente em seu peito ameaçava devorá-lo. Nesse momento,
algo inesperado aconteceu. A verdadeira sombra, a entidade que governava aquele lugar, começou a rachar, como se estivesse sendo consumida. Uma luz nascente que também emana de Rafael. Um poder surgiu dele e tudo parecia possível. Cada escolha, cada dor estava ali e ele precisava confrontá-las. O que pertencia à vida e o que pertencia à morte começava a se misturar em sua mente. Rafael respirou fundo e, ao fazer isso, falou: chegou a hora de escolher, deixar ir ou ficar preso. A luz cresceu e as sombras se contorceram, gritando em agonia. Uma última cena se desenrolou. Clara e Lucas eram consumidos, finalmente se despindo de suas formas horrendas, revelando que haviam perdido ao longo do tempo. E ali, no centro da confusão e do caos, Rafael percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre ele e as sombras, mas uma luta consigo mesmo. O que ele escolheria? A luz em seu coração pulsou mais forte enquanto ele se preparava para enfrentar a realidade de quem ele realmente era. A pergunta estava no ar. A única certeza era que nada seria o mesmo novamente. A escolha de Rafael iria mudar tudo. O que estava prestes a acontecer deixaria cada um deles irrevogavelmente transformados. A escuridão pulsava ao redor e Rafael se sentia preso em um pesadelo. A figura da avó, tão conhecida e familiar, agora se tornava uma sombra distorcida. Ele hesitava, com o coração abalado. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A verdade não é o que você pensa, Rafael. A sombra rugiu com uma voz que não era mais familiar. Prepare-se para a revelação. E como um trovão, um clarão iluminou o espaço. As sombras começaram a se dissolver, revelando uma cena chocante. Um grupo de pessoas apareceu de repente, todas com rostos que Rafael conhecia. Ali estavam seus amigos de infância, seu primeiro amor e até aqueles que ele havia perdido. Estavam juntos, com expressões de dor e confusão, como se tivessem sido trazidos de volta à vida. Mas, mais assustador ainda, algo sobre eles parecia errado. Rafael, um deles gritou, a voz ecoando como um lamento. Era Clara, sua primeira namorada. Mas seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido arrancada dela. Você nos trouxe aqui! Você precisa entender! O corpo de Clara começou a se transformar. A pele se tornava cinza. Um sorriso bizarro se formou em seus lábios. Nós somos as suas escolhas não feitas, seus arrependimentos. Essa é a sua realidade. A empatia e o amor que ele sentia se transformaram em horror. O lado sombrio dos rostos conhecidos se aproximava, sussurrando verdades que ele não queria ouvir. Não! Rafael gritou, recuando. Ameaçava perder tudo. Era uma fúria de sentimentos, todos arrastados para a escuridão que tomava conta dele. Calem a boca! Vocês não são reais! Mas somos, Rafael! Gritou Clara. Sua voz era uma mistura de súplica e acusação. Você nunca nos deixou ir. Com cada palavra, a figura dela se tornava mais grotesca, mais distorcida. Conforme a verdade se revelava, o grupo em seu entorno observava horrorizado. Nós também
Somos os seus demônios, Rafael, alguém disse. Era Lucas, um amigo que havia desaparecido anos atrás. Você precisa decidir entre nós e o seu verdadeiro eu. A pressão no peito de Rafael aumentou. As sombras giravam ao seu redor, sussurrando que a escuridão era tudo que ele realmente conhecia. O portal atrás dele brilhava mais forte, mas a tentação de sucumbir à culpa era enorme. Ele se lembrava de momentos, de decisões que o levaram a esse lugar. O peso da resposta estava em suas mãos. Rafael, me escute! A voz se aproximou, agora mais visível. O rosto tocado por um brilho suave. O passado é uma parte de você, não sua prisão. Liberte-se! E assim, uma nova sensação começou a envolvê-lo. Em meio à confusão, uma fagulha de esperança brotou. Se ele enfrentasse seus medos, talvez ainda houvesse uma chance. Mas a dúvida pairava no ar. E então, um choque ainda mais profundo. Uma das figuras se aproximou e puxou o capuz. Era ele mesmo, mas mais novo, cheio de vida e brilho. É hora de fazer as pazes com você, Rafael. Seu eu do passado tinha os olhos cheios de compreensão. Rafael ficou paralisado. Eu sou você? A realidade parecia fragmentar-se. Era como olhar no espelho e ver tudo o que ele tinha perdido. Sim, e você precisa deixar isso para trás. O garoto, que parecia com ele em uma época mais inocente, sorriu, mas a sombria transformação começou novamente. O que estava acontecendo? Rafael olhou para seus amigos, suas figuras mutiladas pela dor, enquanto a sombra crescente em seu peito ameaçava devorá-lo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Clara e Lucas começaram a rir. Não era risada de alívio, mas uma gargalhada distorcida e sinistra. Você realmente acha que pode escapar? Não somos apenas seus arrependimentos, Rafael. Nós somos o que você quer esquecer. A transformação tomou conta deles rapidamente e a realidade começou a desfocar. Vocês, o que estão dizendo? Rafael murmurou, o horror crescendo em seu estômago. O brilho familiar nos olhos de Clara se apagou, substituído por um ódio profundo. Tudo isso é parte da sua manipulação. Você nos trouxe de volta para os seus próprios prazeres. O que aconteceu com Clara e Lucas? As lembranças distorcidas começaram a enredá-lo. Não. Vocês estão só tentando me confundir. Rafael gritou, a voz ecoando com medo. Ele olhava para o grupo que agora parecia rir de sua angústia. Aquilo não era possível. Mas a verdadeira reviravolta se desenrolou quando uma presença ainda mais poderosa apareceu entre eles. Era Carlos, mas de uma forma diferente. Ele olhou para Rafael com um sorriso malicioso. Você nunca soube, irmão. A culpa nunca foi só sua. Nós todos temos segredos. Os olhos de Carlos brilharam de forma misteriosa, como se um véu estivesse levantado. Você não era só um caminhoneiro perdido na estrada, Rafael. Você tem uma conexão mais profunda com tudo isso. Seja nosso ou não, você decide. Ele estendeu a mão e a escuridão engoliu Rafael por dentro. Você é como nós. Você sempre esteve aqui. Carlos gritou, e as vozes do grupo se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. O que você vai fazer agora? A reflexão se deitou sobre Rafael enquanto a sombra começava a tomar conta de tudo, deixando o jovem diante do maior dilema de sua vida.
A luz no portal começou a piscar, e a sombra tomou um tom mais ameaçador. O que havia acontecido com Carlos? E por que ele se revelava assim? A cada passo que Rafael dava, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual seria o preço? Rafael estava paralisado, o coração batendo descontroladamente, enquanto as sombras e os ecos o envolviam. Ele olhou para o rosto. Familiar de Carlos, mas agora com uma expressão de dor. Você não é real. Você nunca foi. Ele se sentiu sendo puxado para a escuridão, o medo ameaçando dominá-lo. Mas então, ele se lembrou das palavras da avó. O passado é uma parte de você, não sua prisão. Ele respirou profundo, um fio de esperança se acendendo em meio ao terror. Chega, eu não vou deixar vocês me dominarem mais. Sua voz carregava uma certeza recém-descoberta, e ele deu um passo em direção ao portal iluminado. A sombra rugiu, mas Rafael não hesitou. Vá embora! Vocês não têm poder sobre mim! Ele então se voltou para o grupo, seus amigos, ainda perdidos nas sombras. Escutem! Esta não é a verdade. Nós podemos mudar isso. Ouvindo suas palavras, uma transformação começou. Os rostos antes distorcidos de Clara e Lucas mostraram uma compreensão crescente. As sombras ao seu redor pareciam hesitar, como se estivessem perdendo a força. Rafael estendeu as mãos, e enquanto fazia isso, sentiu uma corrente de energia florir dentro dele. Uma conexão com todos ali. Vamos juntos! Se dermos as mãos, podemos enfrentar isso. Carlos olhou para Rafael e seus olhos brilharam com uma centelha de clareza. Ele se juntou ao lado do irmão e outros começaram a se unir, formando uma corrente humana contra a escuridão. Sim, não estamos sozinhos! A mulher de olhos arregalados gritou, juntando-se a eles. Juntos podemos enfrentar nossas verdades. E assim, em um instante, a luz começou a brilhar mais forte, refletindo o poder da união e do perdão. A sombra rugiu em agonia, contorcendo-se ainda mais, mas com cada palavra de apoio, cada expressão de sinceridade, Rafael viu a escuridão diminuir. Com um último grito, ele viu a sombra finalmente dissipar-se, como fumaça na luz do sol. A sensação de alívio invadiu o grupo e um calor reconfortante tomou conta de seus corpos. Eles estavam livres. Os rostos de todos mostravam uma mistura de dor e renovação. Carlos olhou para Rafael, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu consegui! Nós conseguimos! O alívio encheu o ar e Rafael sorriu, sentindo a pressão em seu peito se dissipar. Então, ao longe, a figura da avó surgiu uma vez mais, agora com um sorriso verdadeiramente amoroso. Vocês enfrentaram o que temiam e saíram mais fortes. Continuem juntos. Lembrem-se sempre do poder da união e do amor. Um novo amanhecer começou a despontar no horizonte e Rafael olhou para Carlos, um novo brilho na esperança de seus olhos. Vamos seguir em frente juntos, ele disse, e todos assentiram, cientes do passado não definia mais seu futuro. No entanto, ao olharem para o céu, algo intrigante se formou. Uma nuvem escura ainda flutuando, como se a luta não estivesse totalmente encerrada. Havia uma sensação de que desafios eram inevitáveis, mas algo dentro deles sorria. Eles aprenderam a lutar, e ali estava a pergunta que pairava no ar. Quais outras sombras ainda precisariam enfrentar? Antes de tudo desaparecer,
Uma mensagem ressoou na mente de Rafael. A união traz força, mas a jornada para enfrentar seus demônios nunca acaba completamente. O que viria a seguir? Aquilo era apenas o começo. Então, se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre que você apoia aqui. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entenderão a importância de apoiar esse canal.